Às vésperas do recesso de final de ano, o STF colocou a caneta para funcionar e proferiu uma série de decisões que beneficia Luiz Inácio Lula da Silva. É isso que eu vou explicar para vocês no vídeo, mas antes já sabe, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo e ative o sininho para receber as notificações. O STF teve um dia em 3 atos e o primeiro deles foi julgar inconstitucional o orçamento secreto, que a imprensa resolveu chamar de emendas de relator. Por 6 votos a 5, a corte entendeu que o ato é inconstitucional. E a gente já vinha berrando isso faz muito tempo. O curioso é que demorou muito tempo para decidir o óbvio, não é? Só que existe uma manobra e um interesse político por trás disso que visa beneficiar o próprio Lula, ao contrário do que parte da imprensa vendeu, que agora dificultaria a relação do Lula com o Congresso, muito pelo contrário. O ponto é o seguinte, vejam primeiro os votos favoráveis ao orçamento secreto. Votaram, portanto, pela legalidade Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Nunes Marques, André Mendonça e Alexandre de Moraes. Por sua vez, os votos contrários, que declararam inconstitucional o orçamento secreto. Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Fux, Barroso, Fachin e Rosa Weber, que foi a relatora e, portanto, o voto vencedor. O ponto é que, no meio de tudo isso, a Câmara dos Deputados vinha tentando legalizar o orçamento secreto, que estava pendurado por amarras e arranjos políticos até então, via uma votação relâmpago. Só que não conseguiu a votação até então. E, por sua vez, o STF levou a julgamento. O ponto, a grande manobra é a seguinte: quem detinha grande poder de barganha e, portanto, ficava fortalecido com o orçamento secreto, era nada menos que Arthur Lira. O Arthur Lira utilizava o poder da caneta e, portanto, da indicação do relator para fortalecer esse sujeito e, portanto, criar amarras dentro da Câmara dos Deputados. Foi assim que ele construiu a base de sua reeleição e era assim que ele formava a base de Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados, negociando com o Centrão via emendas de relator, via orçamento secreto, para compra de apoio parlamentar. O que acontece? Com esse arranjo, essa amarra, o Lula se fortaleceria, logo teria que fazer negócios com Arthur Lira e o PP para manter o esquema de emendas de relator, de orçamento secreto, portanto, para aquisição de apoio parlamentar, com uma parcela do orçamento da União comprometida por conta desses arranjos. Agora, com a decisão do STF, não há mais orçamento secreto. Portanto, enfraquece o poder do presidente da Câmara, de Arthur Lira, e do relator do orçamento, que pede esse tipo de arranjo. Aonde volta a emenda? Na emenda de bancada com negociação via presidente da República com a Câmara dos Deputados, o modelo tradicional que o Lula mesmo capitaneou quando criou o mensalão nos idos de 2006. Ou seja, encerra-se o modelo atual de compra de apoio parlamentar para um modelo ultrapassado que o Lula é expert para compra de apoio parlamentar. A esculhambação é a mesma, a imoralidade é a mesma. A única coisa que o STF fez foi julgar a figura atual inconstitucional e colocar o Lula no campo que ele está acomodado, que ele já sabe trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, ele enfraqueceu um aliado de primeira hora de Jair Bolsonaro, que é Arthur Lira, que vê agora a sua possibilidade de reeleição a presidente da Câmara colocada em xeque por conta do enfraquecimento de poder em razão desta decisão do STF, uma manobra um tanto quanto ousada, tanto do Lula quanto do STF, que agora pode mudar a polarização e o balanceamento de forças na Câmara dos Deputados para então eventualmente indicar algum parlamentar da primeira hora de sua confiança que eventualmente não tenha ligação direta com o governo de Jair Bolsonaro e que por conseguinte venha trabalhar mais alinhado com Lula. Não que o Lira não fizesse isso, porque a gente sabe que a linha do Lira não é nada ideológica. Critiquei a eleição do Lira, critiquei o mandato todo do Lira porque é um sujeito que não tem atributos éticos e morais para cumprir tamanha função na Câmara dos Deputados, mas que agora vê-se enfraquecido justamente por conta de tudo isso. E é muito interessante como o mundo capota muito rápido no ambiente político, porque o sujeito que já estava abanando o rabinho para fazer um acordo com o Lula agora se está enfraquecido, não se sabe como vai ser a posição dele, ele que foi reeleito, mas depois de ser presidente da Câmara, dificilmente vai ter uma posição à altura, especialmente no governo Lula, sai enfraquecido, mas naturalmente vai ser uma força que vai tentar se reerguer e eventualmente fazer parte do apoio fisiológico de Luiz Inácio Lula da Silva, talvez com um arranjo via partido, via PT, Ciro Nogueira, para fazer parte de algum ministério, de alguma secretaria e assim manter sua base e seu curral político.
ainda tem novos capítulos nesse cenário para a gente ver. Falando em novos capítulos, o sujeito, o ministro do STF, Gilmar, ele excluiu do teto de gastos as despesas com Bolsa Família. Em termos práticos, ele permitiu que o populismo fiscal feito através da distribuição de dinheiro via Bolsa Família seja feita a qualquer forma, a rodo, sem respeitar o teto de gastos. Portanto, Lula poderá ficar aumentando o valor do Bolsa Família, como ele bem entender, para manter a sua base eleitoral, ao mesmo tempo que ele superendivida o país. Afinal de contas, se não está no teto de gastos, ele pode gastar mais do que arrecada para cobrir a despesa do auxílio. Naturalmente, o que vai acontecer é o superendividamento do país. Afinal de contas, se são 140 bilhões agora, esse valor vai aumentar ano após ano, porque a quantidade de beneficiários somente aumenta, especialmente pelos novos arranjos feitos no último governo, no governo Jair Bolsonaro, que ampliou a quantidade de pessoas beneficiadas no Bolsa Família, que passou a se chamar Auxílio Brasil, e que agora no governo Lula volta a se chamar Bolsa Família. Mas a grande questão é que isso é um arremedo de qualquer projeto, porque se trata, no final do dia, do mesmo projeto populista, agora potencializado, elevado a R$600, que o Lula pretende manter, que você vai pagar a conta. O que vai acontecer? Uma vez que não é respeitado o teto de gasto, naturalmente, o Brasil perde ranking, perde rating econômico, então menos valores estrangeiros passam a entrar no país, ou seja, não há investimento de capital estrangeiro no Brasil. Não havendo investimento de capital estrangeiro, a moeda fica desvalorizada, o dólar sobe, a bolsa cai. Naturalmente, a inflação vai aumentar, especialmente porque o governo vai estar injetando capital via Bolsa Família no mercado, aumentando o custo de mercado, o custo das coisas. O que a gente tem esperando no próximo ano? Uma moeda desvalorizada, o governo aplicando dinheiro via Bolsa Família, estourando o teto de gastos, criando um efeito bola de neve que vai superendividar o país. O seu dinheiro vai valer cada vez menos, o seu poder de compra vai valer cada vez menos, a inflação vai aumentar cada dia mais, enquanto o Lula faz populismo fiscal. Por outro lado, ele garante apoio popular através de modelos populistas, volto a dizer, de incentivo, ou melhor, de distribuição de receita à população, e uma medida completamente desarrazoada, porque ele tem outras obrigações que estão vinculadas ao teto de gasto. Então ele vai gastar dentro do orçamento com todas as outras obrigações, como saúde, educação, segurança, e vai superendividar o país para pagar esse tipo de benefício. É uma decisão, ao meu ver, completamente equivocada do ministro Gilmar Mendes, que inclusive contraria toda a legislação brasileira atual, contraria o ordenamento jurídico, o ordenamento econômico, as normas de responsabilidade fiscal, e que infelizmente vão levar o país à bancarrota. É realmente lastimável esse tipo de decisão. Falando de decisão lastimável, para e pensa. Vamos fazer aqui juntos uma reflexão temporal. Lula, através de uma manobra judicial, conseguiu ser solto. Depois de ser solto, foi declarado ficha limpa por uma manobra que anulou os processos. A partir de então, criou-se um efeito cascata em todos os outros processos atrelados à Lava Jato. Já falei, já gravei sobre o assunto, inclusive sobre a possibilidade dos réus e daqueles que fizeram delação premiada reaverem valores pagos à União. Agora a situação chegou à bancarrota. Se você não se lembra, Geraldo Alckmin é réu e investigado em um processo por um esquema de 11,3 milhões de reais vinculados ao Odebrecht. Esse esquema estaria ligado a eleições passadas, de 2010 e 2014. Alckmin vinha sendo investigado, todo mundo falava disso, era o esquema daquilo lá, não sei o que lá, tucano, enfim. Isso era levantado eleição após eleição. Inclusive, os próprios petistas acusaram e apontaram o dedo para acusar Geraldo Alckmin enquanto ele era candidato do PSDB. Pois bem, numa manobra, o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, travou a ação que tramita contra Geraldo Alckmin. Então, o atual vice-presidente, ou melhor, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, passa agora a ter a ação que investigava ele, que poderia torná-lo eventualmente no futuro ficha suja, travada por uma manobra no STF. Me causa muito estranheza. É estranho que após o sujeito ganhar uma eleição, um processo estava pendurado aí há quase uma década, de repente, do nada, seja travado. E a gente sabe como é que funciona o efeito da prescrição. Se o processo não é concluído a tempo, ele caduca no popular. É tipo o cheque, te dá o cheque, você não deposita o cheque prescreve, caduca, a ação vai acabar caducando e o Geraldo Alckmin vai passar impune se eventualmente tivesse cometido algum crime. E falo isso para evitar um processo, afinal de contas a gente tem que cumprir minuciosamente os requisitos da lei. Do contrário, a espada da justiça pesa forte na nossa cabeça. Não sou amigo do rei, não é? Bom, vocês veem que a aluna ficou desconfortável por ter uma mulher trans no banheiro. Uma mulher trans é um homem que se veste de mulher, que se sente mulher, se identifica como mulher. Então, tem a genética de homem, está ali como mulher, se sentindo uma mulher naquela situação, mas portando um pênis. Então, pretendeu usar o banheiro feminino com o seu pênis ali para fazer xixi, enfim, as necessidades. Naturalmente, a aluna ficou incomodada. E aí gerou todo um debate, a coisa ficou acalorada e num dado momento a aluna soltou um cara.
Isso foi o estopim e aí a briga escalou em um nível jamais visto. Isso é crime previsto em parágrafo 5. Cara, mas você é um cara. Eu não sou um cara! Não tem nada que me impeça de meter a mão na tua cara! Você vai? Você vai? Você vai? Licença. Garota! Licença. Você me respeite! Me respeite! Garota! Me respeita! Me... O ponto absurdo é que a universidade não tomou lado e deveria ter protegido a aluna. Afinal de contas, há uma separação óbvia entre homem e mulher. E não é porque a pessoa se sente mulher, ela se identifica como mulher, que ela tem o direito de usar aquele banheiro. É errado isso. E aí entra inclusive numa discussão. Recentemente tivemos aqui na Câmara de São Paulo justamente uma discussão sobre isso. Vocês podem ver no vídeo aqui. E eu consegui barrar esse tipo de projeto. E aí uma discussão muito grande foi levantada e eu pergunto para você. Hoje nós temos o banheiro masculino. Nós temos o banheiro feminino. Eu sou homem, eu vou no banheiro masculino. Se alguém é mulher, vai no banheiro feminino. Existe a hipótese das pessoas que se identificam como gênero fluido, como eu discuti no vídeo. Gênero fluido é tipo, eu me sinto mulher hoje, então eu vou no banheiro feminino com a tua esposa ou com a sua filha. Isso é errado. Isso não pode acontecer. Então, alguns parlamentares aqui da Câmara, que eu não vou expor para respeitar as discussões que a gente tem em bastidores, disseram sobre a hipótese de criar um terceiro banheiro. Você tem o banheiro de homem, o banheiro de mulher e um banheiro mistão ali. Aí a galera vai lá, o homem trans, a mulher trans, enfim, o cara do gênero fluido. Você cria um banheiro mistão. Tem o banheiro público, tem o de homem, só vai entrar homem. O de mulher, só vai entrar mulher e tem um mistão. Vamos chamar de mistão. Você acha isso uma alternativa viável, inviável? Eu queria saber a sua opinião sobre a criação de um terceiro banheiro. Porque, a princípio, me parece uma hipótese razoável para encerrar esse tipo de discussão. Porque o que a gente busca aqui não é ofender ninguém, eu estou um pouco me lixando pela opção da pessoa, eu respeito todo mundo por ser uma pessoa. O que me incomoda é o fato de um homem entrar num banheiro de mulher. E eu falo na acepção genética da coisa. Se eu tenho a minha mulher, se eu tenho uma filha, se eu tenho uma sobrinha, uma prima, eu não quero que um homem entre no banheiro. A gente já viu casos de mulheres trans, ou seja, homens que se vestem, se sentem mulheres, estuprarem crianças no banheiro. Isso aconteceu nos Estados Unidos, em estados onde isso foi regulamentado. E isso me parece inaceitável. Se de um lado a pessoa tem o direito a fazer as necessidades dela e ela tem as questões fisiológicas, a identidade, são tempos modernos, eu indago você, qual seria a sua opinião se esse projeto, por exemplo, começasse a tramitar aqui na Câmara de São Paulo? Você acharia adequado criar um terceiro banheiro? Vale dizer, ressalto, que seria mantido o banheiro de mulher, mantido o banheiro de homem e inventado, criado, instituído, sei lá a palavra que quiserem dar, um terceiro banheiro mistão. A princípio, eu olho com certa simpatia o projeto, mas confesso para vocês que eu tenho que aprofundar os estudos nesse sentido, por isso eu te pergunto, porque é sempre nessa comunicação que eu consigo construir um grande mandato. E volto a dizer, não é segredo para ninguém, meu objetivo é preservar a família e principalmente a segurança das crianças na cidade de São Paulo. E falando em segurança, a gente viu aqui mais um episódio lamentável na Cracolândia. Drogados jogaram pedras em policiais, atacaram policiais, a gente teve conflito. Moradores da Cracolândia buscaram o meu gabinete, eu tenho mantido uma relação muito próxima às pessoas do centro, inclusive sou um dos idealizadores do projeto do Pio Central, justamente para melhorar e modernizar o centro. Foi uma promessa minha de campanha, que eu estou muito feliz em estar cumprindo ela, conseguindo bons resultados, mas o problema ainda não foi solucionado, não é uma coisa que a gente vai resolver da noite para o dia. Pois bem, uma vez que houve o problema na semana passada, a população procurou meu gabinete, apresentei um ofício às autoridades competentes, pedi reforço de policiamento. Felizmente, no último fim de semana não tivemos episódios de violência por conta do reforço de policiamento. Isso deixa evidente que a presença policial na região central e na região onde há excesso de drogados, excesso de viciados, excesso de pessoas que fazem uso de crack, por exemplo, das micro-cracolândias que começaram a se espalhar, isso tem um resultado positivo. E eu estou gravando esse ponto específico do vídeo porque é uma discussão muito grande que eu tenho com os parlamentares de esquerda da Câmara de São Paulo, que eles falam, ah lá, você é um higienista, ah lá, você está ali querendo reprimir. Meu amigo, traficante tem que ser preso. Essa gente está condenando essas pessoas à morte. O usuário de crack, ele não tem a liberdade de escolha, ele está refém da droga e refém do tráfico. E a população que tem imóvel, que empreende, que paga imposto no centro, está refém dos usuários e dos traficantes. A solução se chama polícia.
E esse fim de semana, através dos meus requerimentos, isso ficou evidente. Portanto, comunico a vocês que agora vou trabalhar para intensificar o policiamento, fazer valer o projeto City Câmeras na região, para pegar os traficantes, botar na cadeia e, principalmente, garantir a segurança de quem mora no centro de São Paulo. O centro de São Paulo é um ambiente histórico, é lindo, e a gente não faz sentido que uma região como essa seja jogada às traças e na mão de traficantes. Isso não dá para admitir e é meu compromisso melhorar. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.